Eu quero saber agora quem aqui esteve presente na aula passada, né? Já que essa é uma continuidade da aula anterior, quem aqui esteve presente? Did you watch last class? E se você não esteve presente ao vivo, será que você assistiu a gravação da aula? Se você assistiu a gravação da aula, deixa um joinha para mim aqui. Você consegue fazer isso no comentário? Ou então escrevi eu, como a Babi fez aqui, ó, e o Estevam. Eu, já vou ficar sabendo quem assistiu. E quem assistiu, já vou engrenar logo na segunda pergunta aqui, que é a complemento da primeira, né? O que você aprendeu? What did you learn from it? O que você aprendeu na aula passada? Célia está dizendo que assistiu a gravação, tranquilo. Se você assistiu a aula ao vivo ou se você assistiu a gravação, você foi capaz de entender o conteúdo que lhe foi passado, né? Para aprender, lembre-se, você precisa praticar, né? Nós falamos sobre isso na aula passada. Opa, eu já estou dando uma dicasinha aqui de algo que pode ter sido aprendido por vocês, né? Não sei, mas fica a minha pergunta aqui: o que é que você aprendeu na aula passada, da aula que você assistiu? Mesmo que você não tenha assistido ela ao vivo, se você assistiu a gravação, qual foi o conhecimento que você guardou na cabeça de verdade? Falou assim, poxa, isso aqui para mim abriu os meus olhos, eu aprendi isso aqui de fato fez com que eu enxergasse o inglês de uma forma diferente, não sei. Qual é o conhecimento que marcou a sua vida da aula passada para hoje? Fala comigo, escreve aí nos comentários, quero saber. E em seguida, nós vamos já adentrar aqui com as perguntas 2 e 3, né? Que tem muito a ver com isso. Mas, lendo aqui nos comentários, nós temos aqui pessoas dizendo que aprendeu, por exemplo, a Luciane está dizendo que para falar inglês é preciso falar inglês. Ela aprendeu isso. Aí, tá vendo? E é uma grande verdade. Não adianta você querer falar inglês lendo, né, Luciane? Tem que falar inglês de verdade. Ah, Sidney está falando que aprendeu sobre a junção das palavras. Bacana! Isso é algo que eu falo muito, tanto nos podcasts ou nos demais conteúdos que nós entregamos na Wave, porque isso é um inglês natural do dia a dia que você vai escutar na sua vida, né? E você precisa aprender essas junções. O que mais? Entusiasmo, legal, tem que ter entusiasmo. Se você não tiver energia o suficiente, foco para poder gerar esse entusiasmo, essa motivação em você para fazer o que precisa ser feito, dificilmente você vai dar conta, né? E essa ação, e às vezes, eu falei sobre isso na aula passada, né? Às vezes a pessoa fica esperando a motivação para ter ação. Mas é o contrário, a ação produz a motivação. A motivação pode até fazer com que você inicie um comportamento, mas para perdurar nesse comportamento tem que ter ação. E a ação produz o resultado, né? Então o resultado promove o prazer, olha como é que é um ciclo. Se a ação produz o resultado é o que você deseja, que promove prazer, você deseja fazer isso de novo. E aí vira um ciclo vicioso do bem. Não é? Quem mais? Que a Daniela falando que aprendi que é necessário praticar. É isso, tem que praticar. Não adianta só assistir a aula, por exemplo, porque isso aqui é mero conhecimento. Você não vai aprender inglês assistindo uma aula. Você só vai aprender inglês a partir do momento que você assiste aquela aula, entende o conhecimento e depois pratica para a absorção real e verdadeira daquele conhecimento que lhe foi apresentado, né? Quem mais? A Luciane está dizendo que sofreu muito tentando ver filmes sem legenda. Então, eu já vou abrir aqui e dizer o seguinte, Luciane. Inicialmente, para facilitar um pouco mais as coisas, a única coisa que eu posso dizer, sem que atrapalhe a sua fluência, é para você assistir algo que você já viu antes, algo que você já conheça a história. Onde agora, assistindo, pela segunda ou terceira vez, não sei, já conhecendo a história, você pode focar única e exclusivamente na sua compreensão auditiva, entendeu? Ao invés de ficar lendo legenda. Então, se você quer trabalhar a leitura, vai ler um livro, lembra? Mas se você quer trabalhar a sua compreensão auditiva, tem que assistir vídeo, série, ouvir música, algo que você não vai ler, ou um podcast, algo que você não vai ler, que você vai trabalhar apenas a sua compreensão auditiva. O seu, que nós chamamos em inglês de listening, a sua habilidade de entender o que o outro está dizendo. E aí, se você faz isso com algo que você já conhece a história, facilita um pouco mais, tá? Então fica aí a dica, beleza? Para facilitar um pouco.
Quem mais? Verônica está confirmando aqui o que foi dito anteriormente, né? You must practice, you must speak English. Não tem jeito. Se você não praticar e se você não falar verdadeiramente, dificilmente você vai falar inglês. E por esse motivo que nós tivemos a nossa atividade prática da aula passada, que tem tudo a ver com isso, a fala do idioma, né? Quem mais? Tem que aprender fazendo. É isso. Você recebe a teoria e a entende. Mas, porque é importante saber como, né? Se você não sabe como fazer, também fica difícil. Você fica dando murro em ponta de faca, não é assim? Mas você aprendeu na teoria, recebeu o como, aí tem que aplicar isso e aprender fazendo mesmo, tá? É isso aí. O Gilberto confirmando, ganhar fluência é prática. Tem que praticar, tem que se jogar, tem que experimentar. E aí, nesse processo todo, você vai cometer erros, sim ou não? Vai cometer erros nesse processo? Enquanto você está falando inglês, praticando inglês, pegando aquilo que você entendeu e aplicando na sua vida. Será que vai cometer algum erro? Coloca aí nos comentários, sim ou não? A Paty também está dizendo aqui, I learned about the need to speak English to learn English. É isso. Tem que falar inglês para falar inglês. E outra confirmação aqui, primeiro a fala e depois a gramática. Exatamente, na mesma forma na qual você aprendeu o português, né? Primeiro você aprendeu a falar e entendendo o que o outro está dizendo. Depois você foi em cima de gramática e outras teorias. Até porque eu mencionei na aula passada que a gramática mesmo do inglês ela não é tão necessária assim por ser algo muito simples, né? Muito, muito simples. Daniela está confirmando aqui, outra coisa que me marcou muito foi quando falamos sobre as crianças, né? A forma na qual as crianças aprendem ouvindo o que os outros falam. Depois é que vem gramática na escola. E eu acredito até que seja muito necessário esse estudo gramatical do português, por ser essa língua tão mais complexa que o inglês. Mas no caso do idioma em inglês, isso realmente não é necessário. Tanto não é necessário que eu só fui aprender a gramática do inglês quando eu cheguei no Brasil e me tornei professor de inglês. Já falando inglês fluente há muitos e muitos anos, né? Que mais? O Vinícius está dizendo, um amigo meu me disse que tenho que arrumar uma namorada para aprender a falar. Então, Vinícius, mais ou menos. Eu já tive algumas pessoas chegando até nós na Wavemação Linguística, vivendo esse dilema aí, por terem arrumado um namorado, uma namorada, e não havia comunicação. Particularmente, eu vivi essa situação nos Estados Unidos. Logo quando eu cheguei nos Estados Unidos, né? E arrumei uma namoradinha ali e não havia comunicação. O namoro foi maravilhoso durante 6 meses. 6 meses depois eu já era capaz de falar inglês fluente. Ela era polonesa, também não sabia falar o idioma, e aí 6 meses depois ela estava falando inglês. E aí houve o rompimento do relacionamento. Até que nós aprendêssemos a falar, estava tudo muito bom. Depois disso, as coisas não caminharam muito bem. Mas, enfim, brincadeiras à parte, acredito eu que é importante que você aprenda a falar antes de conseguir um relacionamento, tá? Vai melhorar muito. A Adriana está confirmando aqui a pergunta que eu fiz anteriormente. Se você pegar todo esse conhecimento e aplicá-lo, muito possivelmente acontecerão muitos erros, né, Adriana? Juliana também está dizendo, sim, com certeza, né? O Ecolimpo, né, que eu não sei o nome, o Eduardo, obrigado, Eduardo, disse, eu acho que sim, vai ter erros. Sim, é óbvio que nós teremos erros. É óbvio, isso faz parte, tá? Os erros fazem parte do processo de aprendizado. Aliás, se você analisar bem a vida, a gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. Quando a gente acerta, a gente fica feliz por um tempo e depois a gente tende a esquecer daquela situação. Quando a gente erra, aquilo produz de alguma forma um trauma, de certa forma, que pela descarga emocional faz com que a gente jamais esqueça, né, daquela situação. Isso é bem bacana, se nós soubermos utilizar isso a nosso favor. Os problemas nas nossas vidas, eles não servem para nos destruir, como geralmente as pessoas entendem. Os problemas nas nossas vidas, os nossos erros, nossos equívocos, eles servem para nos fazer evoluir, crescer ainda mais. No ambiente linguístico, quando você está aprendendo um novo idioma, faz parte cometer erros. O que você não pode é continuar cometendo erros que você, assim, repetidas vezes, o mesmo erro, entende?
Porque de tempos em tempos você vai aprendendo com isso, tá? Cometeu o erro, veio o professor veio e fez a correção. Fez a correção, você evolui. Cometeu aquele erro novamente, o professor corrige novamente, caso necessário, você se lembra, caramba, verdade. E aí você tende a não errar aquilo mais uma vez. A ideia nossa é essa. Significa que você, então, vai chegar num nível em que você não mais cometerá erros? Não, isso não existe pra gente. A gente vai cometer erro pro resto da vida. Cometemos em português até o dia de hoje. Quem é que não comete, né? Então, faz parte, né? Faz parte cometer erros. O importante é a gente não ficar preso nisso e achar que, só quando eu falar perfeito é que eu vou falar inglês. Isso não existe. Você nunca vai falar. Se você ficar esperando a perfeição chegar para você falar inglês, você não vai falar. Por quê? Você só vai alcançar a sua evolução linguística através de prática. Se não tiver prática, não tem evolução. Não adianta você pegar um livro de como dirigir e ficar lendo esse livro sentado no sofá e achar que você vai aprender a dirigir o carro. Se você não pegar e sentar no carro e ligar, né, a chave e sair pela rua dirigindo, você não vai aprender a dirigir nunca. No máximo, com o livro, você vai conseguir passar numa provinha, que não atesta nada se você sabe dirigir ou não. Essa é a verdade, não é? É isso que a gente geralmente vê nos cursinhos de inglês, não é? Você fica ali estudando, para depois passar numa provinha no final do semestre, onde você recebe aquele certificado que não atesta nada se você fala inglês fluente de verdade ou não. É isso que geralmente acontece, infelizmente. Não é? Legal? O Stefan está dizendo, passaram 60 anos, perdão, e entendo muito até hoje. Nunca aprendi a gramática. Só escutei e falei. Este é o melhor caminho, cara. O melhor caminho. O melhor de todos, tá? É isso aí. O polonês foi a sua primeira língua, Stefan. Que massa. Legal, bacana. Yakshimash. Massa. Ok, então pergunta número 2. Why are you here? Por que é que você está aqui? Por qual motivo você está aqui hoje? Escreve para mim. Por qual motivo você está aqui hoje, nessa aula? Por que você está aqui? E respondendo aqui a pergunta do Zuculoto, eu não sei o nome, mas é o nome aqui no canal, né? Podem me mandar o link para saber mais informações sobre o curso, metodologia, preços, etc. Faça o seguinte, manda para mim uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal, tá? Eu vou deixar no finalzinho da aula o meu número pessoal aqui e você me manda uma mensagem solicitando essas informações, eu encaminho tudo para você no privado. A propósito, foi muito bom essa pergunta, porque eu preciso dizer o seguinte, ninguém da minha equipe está autorizado a passar qualquer informação sobre o curso para qualquer aluno online, tá bom? Se você decidir assim, não, eu estou aqui na minha cidade, tem aqui uma escola Wave e eu quero me matricular no curso e você vai presencialmente até a escola. Maravilhoso! Você vai lá, você vai ser muito bem recebido, vai ter uma atendente ou uma atendente, você vai conversar com essa pessoa, vai realizar sua matrícula, você está ali face a face conversando com essa pessoa. Na internet, nós não temos isso. Então, o que eu geralmente faço? No finalzinho de 2020, nós tivemos uma pessoa no curso Wave Online English que tentou se passar por um funcionário Wave, enganou um monte de gente. Então, a partir de então, eu decidi assim, ninguém mais da minha equipe efetua matrícula, passa informação sobre o curso, nada. Tudo é diretamente comigo, Marcelo Dutra. E eu envio mensagens via áudio para essas pessoas, para que elas saibam que é comigo mesmo que elas estão falando. Quando eu explico isso, via áudio, elas entendem, não, peraí, isso aqui é o Marcelo mesmo que está falando. E aí fica muito mais fácil de você saber que, de fato, você está se matriculando no curso Wave Online English, tá bom? Então, ninguém da minha equipe, não adianta mandar mensagem para alguém da equipe, algum número, por exemplo, que está dentro dos grupos. Essas pessoas não estão autorizadas a passar informações sobre o curso. Estão ali para me auxiliar em outros quesitos. Beleza? Vamos lá, vamos ver aqui os comentários. Muita vontade de ficar fluente. Isso aqui o Stefan. Quem mais?
para aprender a falar e entender o inglês. Sidney, a Verônica disse, né? Sidney está dizendo knowledge, que significa conhecimento em inglês, muito bom. Porque preciso do know-how, saber como fazer. É isso aí, sem saber como fazer fica difícil, né? Luciene, porque eu estou buscando aprender inglês, porque eu quero falar e entender o idioma, disse a Daniela. Quem mais? Porque eu quero falar inglês fluente, a Adriana disse. Porque desejo me comunicar com segurança, disse aqui a Juliana. Gente, vários comentários e geral, falando praticamente a mesma coisa. Eu quero falar inglês, né? Eu quero falar inglês. E para falar inglês, você já sabe. Você precisa de saber como fazer, como mencionado aqui agora há pouco, né? Com o know-how. Você precisa de praticar aquilo que você aprender, para você aquilo que você entender, para que você aprenda de verdade, e vai precisar do professor para te dar esse suporte. Pessoas que fizeram as atividades da aula passada e enviaram essas atividades para mim, né? E eu fiz as correções com essas pessoas, elas aprenderam, evoluíram naquilo que precisava ser evoluído, ok? Então, isso é muito importante, muito importante. Ao Eduardo confirmando aqui, ó, perdi várias oportunidades boas, muito boas de trabalho, por não saber falar o idioma. Quero ter um emprego melhor, confirmou aqui o Dalmeida. E tudo isso passa pela fala fluente do idioma. Não adianta você apenas ter o certificado. Você tem que, de fato, saber conversar em inglês. Terceira e última pergunta. Se você quer falar inglês fluente de verdade, would you like to speak English in 6 months? Será que o prazo de 6 meses seria um prazo bom o suficiente para você aprender a falar fluentemente o idioma? Mas sem plugin na nuca, sem download do inglês, sem pegadinha, sem pó do pirim-pim-pim, sem mágica. Será que falar inglês fluente para você em até 6 meses seria bom o suficiente? Te ajudaria de alguma forma? Sim ou não? E aí a pergunta do Alcides, realmente é possível falar em 6 meses? Essa aí é ótimo, eu adoro. E eu sempre digo assim, não. Não é possível. Não é possível seguindo a metodologia que vocês estão acostumados a ver no mercado. Por quê? Todo mundo faz a mesma coisa. Se você faz a mesma coisa de sempre, adivinha o resultado? Vai ser o mesmo. Lembra que nós falamos sobre isso na aula passada? Se você segue seguindo o mesmo padrão, a tendência é que você tenha o mesmo resultado depois. Várias pessoas estão dizendo aqui, pô, será sensacional, incrível, maravilhoso, estou preparado, será ótimo, sim, eu quero, mas para isso você precisa saber como fazer. E o como fazer é o diferencial. O como fazer é o que transforma. Porque se você não sabe como, é murro em ponta de faca. Lembra que eu disse isso? O primeiro passo é você saber o como fazer. Em seguida, você tem que aplicar esse como. E depois tem que ter o professor para ser seu guia, para te dar as orientações certas. Mas você vai precisar de saber como fazer. Como fazer. Se você seguir as minhas orientações e o cronograma, que já foi testado, provado, comprovado na vida de milhares de alunos, inclusive com testes laboratoriais feitos por mim, que utiliza a base psicologia, minha outra formação, dentro do ensino linguístico, para que você fale inglês fluente de verdade, seguindo um padrão completamente diferente do que você geralmente vê por aí, sim, você vai falar inglês fluente em até 6 meses. Até porque cada um é cada um. Tem gente que consegue em 3, tem gente que consegue em 4, tem gente que consegue em 5 meses, tem gente que consegue em até 6. Essa é a nossa garantia dentro da Wave. Não é mágica, volto a repetir. Não tem pó do pirim-pim-pim, não tem plugin na nuca. Mas se você seguir o cronograma simples e direto, e se você seguir as minhas orientações, não tem como dar errado. Primeiro porque eu não faço isso de ontem. Estou há mais de 24 anos, desde que cheguei ao Brasil, eu faço o que eu faço. Ensino pessoas a alcançarem as suas fluências, tá? Segundo, que não é uma metodologia de ontem, não é algo que eu estou tirando de trás da orelha, tem todo um embasamento científico, teste, mais teste, mais teste. Terceiro, que eu não estou aqui de brincadeira. Quarto, que eu jamais colocaria minha empresa em riscos colocando isso em contrato para você. Jamais, né?
Como que eu vou colocar isso em contrato e dizer para você, se você não falar inglês fluente, você recebe o dobro do valor investido de volta. Se você não falar inglês fluente em até 6 meses, você recebe o dobro do valor investido de volta. Eu quebraria a minha empresa. Pense, quebraria. Quinto, porque eu tenho resultado. Nós não somos o que dizemos ser. Lembra que eu mencionei isso na aula passada? Não adianta você falar para mim que é um bom motorista, eu quero ver o recorde de trânsito. Não adianta eu falar que sou um bom professor, eu quero ver resultado na vida dos alunos. O resultado é o que faz a diferença. O resultado é o que mostra quem nós somos. É o resultado. Se não tem resultado, é só sonho. E sonho por sonho fica no si, no desejo, na vontade. Isso não transforma a vida de qualquer indivíduo. A gente só tem a nossa vida transformada sabendo como fazer e com ação forte, na direção certa, na intensidade certa, no momento certo. E tendo alguém para ser o guia, para te dar a orientação. Gente, esses 3 pontos valem para tudo na vida. Você acha que a terapia foge disso? De onde você acha que eu tirei isso? Eu não tirei isso de trás da orelha, nem da cartola do mágico, lembra? Tirei isso da psicologia. Você vai fazer terapia com um profissional, um psicólogo, como eu, o que você vai ter? Você vai aprender o como que você não sabe, que você vem lutando, relutando tanto na sua vida e não sabe ainda, não aprendeu ainda por conta própria. Você vai aplicar esse como, porque se você não aplicar na sua vida, como é que você vai ter sua vida transformada? E você vai ter alguém para te pegar pela mão e ser seu guia, caminhar junto com você, para te dar essa orientação. Porque senão, como eu disse antes, sozinho, na base da dor e sofrimento, na tentativa e erro. Tentei, acertei, muito bom. Tentei, errei, aí vai muito de cada ser humano e quão resiliente esse ser humano é, né? Porque toma uma porrada. Ah, não, poxa, tá muito forte, muito pesado para mim, e desiste. A tendência, e a maioria das pessoas geralmente acontece isso, é a pessoa dizer que ela não é capaz, que ela não dá conta. Talvez você que esteja aqui agora já tenha dito isso para você várias vezes. Ah, poxa, já tentei tantas vezes aprender inglês e até hoje eu não fui capaz, então isso não é para mim. Eu não sou boa o suficiente, não sou bom o suficiente. Né? Talvez se eu tivesse menos idade, né? Talvez se eu tivesse a experiência do fulano, do Beltrano, talvez se eu... Não, o problema não está em você, você é capaz, você é incrível, você vai chegar lá. Tudo que você precisa de um passo a passo simples, direcionado, né? Onde você, com esse como, aplique, tem esse ambiente seguro para você aplicar isso, entende? A culpa não é sua, Alcides. Aliás, a palavra culpa, eu costumo abolir essa palavra do meu vocabulário, né? Eu gosto mais da palavra responsabilidade, mas nem isso, a responsabilidade não é sua. Por quê? Porque você não tinha o como adequado, que entendia você como ser humano, como você é. Você não tinha um ambiente seguro para a prática desse como. E você não tinha o guia, o professor, para realmente te dar a orientação certa no momento certo. Entende? Porque você não pode ter uma dúvida no sábado à noite e ter que aguardar até terça-feira, que é o dia da sua aula, para sanar essa dúvida junto com o seu professor. Senão o aprendizado estagna. Você não dá sequência. Percebe? É isso que faz a diferença dentro da Wave Menção Linguística. E é isso que você precisa enxergar de agora em diante, tá? Vocês vão falar inglês fluente, de verdade. Por quê? Porque eu vou pegar vocês pela mão, eu vou caminhar junto com vocês, ok? Eu já faço isso dentro do nosso conteúdo gratuito. Você já recebe muita coisa bacana, de verdade, qualidade, que ajuda muita gente, imagina, dentro do curso. Ah, muito mais, ela não é? Muito mais.